Oi, minhas águias! Olha só, iniciando mais um Café com a Coach. E hoje o nosso tema é a mulher empreendedora, como ser uma empreendedora de sucesso. Então, nós vamos ver hoje aqui alguns pontos importantes, algumas características, né, dessa mulher, dessa empreendedora de sucesso. O que a gente precisa levar em consideração, pontos que são assim cruciais, decisões que precisam ser tomadas, enfim. Hoje nós vamos ter aqui um papo de amiga e vamos falar sobre essa importância, até mesmo porque hoje, né, a maioria, grande parte das mulheres tem um negócio próprio ou trabalham fora e ainda assim vendem alguma coisa, ou que seja produto, ou seu próprio serviço, ou de repente a única fonte de renda é de fato o que elas empreendem. Então existem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração e que são muito importantes. E para iniciar, eu tenho uma referência bíblica de uma mulher na Bíblia que foi uma grande empreendedora, que foi uma empreendedora assim visionária e era amiga de Paulo e que andava com Paulo. E essa mulher era Lídia. E olha só, em Atos capítulo 16 e o versículo 14 e 15 fala o seguinte: uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Depois de batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou rogando: se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E assim nos convenceu. Olha só que coisa linda é a história de Lídia. Lídia, ela era uma vendedora de tecido de púrpura. A púrpura, né, o tecido de púrpura naquela época era muito caro. Era algo muito valioso. E ela então era uma pessoa da alta sociedade. Lídia era uma mulher da alta sociedade. O negócio dela era um negócio próspero. E ela ajudava Paulo, né? E sempre que quando a gente vê aqui nos próximos versículos, fala dessas mulheres da alta sociedade que estavam com Paulo. E ela já era temente ao Senhor. Porém, naquele momento que ela estava com Paulo, ela ouviu atentamente a palavra do Senhor, deixou a palavra do Senhor adentrar no seu coração e assim ela recebeu, foi batizada, e não só ela, como também os da sua casa. Então, olhe para a importância de uma mulher que ela é bem equilibrada em todos os pilares da sua vida. Uma mulher, quando ela vai bem nos seus negócios, quando ela vai bem na sua casa e quando ela vai bem no seu espiritual. E essas três características eram presentes na vida de Lídia. Quando eu olho para esse exemplo, eu vejo o equilíbrio das coisas na vida de Lídia. Que além de ter um negócio muito próspero, de vender bem, vender algo valioso, ela se preocupou com a sua casa e se preocupou em estar firme na presença do Senhor. E é algo que eu trabalho muito, né, com as minhas clientes, é algo nos meus atendimentos que eu falo bastante dessa importância do pilar espiritual. Da importância de tudo que você vier a fazer, você está na direção do Senhor. E quando o seu pilar espiritual, quando a sua intimidade com Deus, ela é fortalecida diariamente, quando a sua intimidade com Deus, ela é alimentada e você sente, você consegue ouvir a voz do Senhor, quando todos os seus projetos você coloca diante dele, as coisas vão bem. Então, você precisa ter essa preocupação. Na verdade, não é nenhuma preocupação, é essa necessidade de todos os seus projetos você apresentar diante do Senhor.
de todos os seus projetos, de tudo. Eu acredito que esse já seja um primeiro passo. Você empreende, você vende, vamos falar, né? Quem empreende, vende alguma coisa. Quando a gente fala aqui empreender, você vende alguma coisa. Seja um produto ou um serviço. E o que acontece? No caso de Lídia, ela tinha um negócio, ela vendia um produto. E ela era muito próspera nisso, mas mesmo ela sendo muito próspera financeiramente, porque olha só, prosperidade, gente, não quer dizer dinheiro. Esse é um erro muito grande de muitas pessoas entenderem que ser próspero é somente ter muito dinheiro. Ser próspero é quando você tem o equilíbrio nas várias áreas. A questão do dinheiro é um pilar, que é o pilar financeiro. É um dos pilares da sua vida. A nossa vida, ela é sistêmica. E o que quer dizer uma vida sistêmica? É como se fosse um sistema. E tem vários pilares. E quando eu cuido de cada pilar intencionalmente, e quando cada pilar sendo tratado, eu consigo ter o equilíbrio, eu consigo ser próspera, eu consigo ser abundante, eu consigo ter sucesso. Então, aqui a gente vê uma mulher de negócios, que tinha um negócio próspero, uma mulher que servia ao Senhor e que tudo que ela fazia, tanto que ela ajudava, né, a Paulo, tanto que ela, não só financeiramente, mas também venha para minha casa, né? Então, ela era uma pessoa muito generosa. E aqui, quando ela é batizada, diz a palavra aqui, a sua casa também é. Então, ela também tinha preocupação na sua casa, com os seus, com a sua família. Então, ela aqui agora ela começa a ter esse equilíbrio, seja dentro da sua casa, com a sua família, com o seu esposo, com os seus filhos, seja no seu negócio e seja também no seu relacionamento com Deus. Então, quando a gente olha para essa mulher, para essa empreendedora, né, para essa mulher que trabalha, que tem seu negócio, muitas vezes a correria é grande. E nos meus atendimentos tem chegado a mim muitas mulheres sobrecarregadas do excesso de trabalho, né? Sobrecarregadas da carga dura de trabalho durante o dia. E que acabam desenvolvendo um estresse muito grande e uma ansiedade muito grande. São pessoas mulheres que vivem ansiosas e estressadas. Ou seja, quando eu falo, gente, da questão do trabalho, seja trabalhando para si, ou seja também as que ainda trabalham, né? As que trabalham fora, que trabalham, né, na CLT, enfim, que trabalham para alguém. Então, vivem nessa sobrecarga, estressadas, ansiosas, sobrecarregadas. E quando a gente tem o bálsamo do Senhor na nossa vida, a gente consegue lidar com tudo isso e viver o extraordinário. E viver de forma plena. E viver de forma abundante. É possível, sim. Então, falando sobre a questão da empreendedora, mas o que é ser empreendedora? Né? O que é ser empreendedora? É a capacidade para idealizar projetos, negócios ou atividades. É a pessoa que empreende, que decide fazer algo difícil ou trabalhoso. Ou seja, eu tenho nos meus atendimentos o que geralmente chega até mim. São mulheres que trabalham, né? Tem um trabalho fora e que também tem um negócio, né? O seu negócio próprio. Então, tem esses dois lados. Então, ora, metade do dia estão num outro trabalho e na outra trabalham para si, ou na semana trabalham em algum outro lugar e final de semana trabalham para si. Mas, às vezes, sempre há essa divisão e é por isso que muitas vezes vem a sobrecarga. Mas, quando chega no seu negócio próprio, o que acontece? Às vezes, elas ficam paralisadas ou muitas das vezes elas não sabem o que fazer. E ser uma empreendedora hoje é bem desafiador. Por quê? Porque você precisa ser estratégica no que você faz.
Não é só você dizer assim, eu vou vender isso, né? Decidi, vou vender isso, tô vendendo, tá entrando um dinheirinho extra, então tá bom. Não é assim. Quando você tem um negócio, você precisa... A base de qualquer negócio é a gestão. É você saber gerir aquilo que você tem. Mesmo que seja, por menor que seja, do menor ao maior. Você precisa saber gerir o seu negócio. E é o que eu costumo sempre falar aqui. A gestão é o mais importante. Em um negócio, a gestão é o mais importante. Porque é a forma que você administra o seu negócio. Você precisa separar o seu negócio, né, o seu CNPJ do seu CPF. Você precisa separar a empresa de pessoa física. E às vezes é essa a confusão que existe. Por não saber gerir, por não saber administrar, por não ter um planejamento correto, por não ter uma gestão um controle de caixa correto. Ali, olha só, uma das coisas que mais acontece, é essas mulheres que têm um negócio, elas, se eu perguntar hoje, você que tem aí um negócio, que vende alguma coisa, que já tem aí um negócio, me responda a segunda pergunta. Você sabe exatamente qual o seu faturamento mensal? As entradas, tudo que entra de dinheiro, exatamente todos os meses? E você sabe exatamente tudo que sai, quais são as suas despesas? Normalmente, muitos de vocês não sabem. Não sabem, porque não fazem isso. Já que eu tô vendendo, tá entrando, mistura, compra uma coisa ali, compra outra coisa lá, e acaba misturando tudo. Então, o empreendedor e quem tem o seu próprio negócio precisa saber gerir. A gestão é a base. Você saber administrar é de fato a base. Por quê? Porque você precisa mensurar. Você precisa saber, esse mês foi como? E no próximo mês foi como? Aí eu vou fazer uma comparação. Durante todo o ano, quais os melhores meses? Quais são, pra mim, e o que foi que aconteceu naquele mês que foi um faturamento maior? Qual foi o meu lucro? Quanto é que eu vou tirar? Qual é o meu salário mensal? É assim que tem que ser dentro do negócio. Então, quando você tem esse negócio, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer o que gosta. Aí vem aquele dilema, fazer o que gosta ou o que dá dinheiro? Né? Às vezes vem essa pergunta. Se você ir pelo caminho apenas do que te dá dinheiro, você vai se sentir frustrada. Porque olha só, uma pessoa, por exemplo, que não gosta de lidar com pessoas e de repente trabalha como atendente. Não faz sentido. Uma pessoa que não gosta de pessoas está lidando com pessoas. Então, a primeira coisa a se fazer é você ter uma visão clara se o que você faz hoje é de fato o que você gosta. Eu tive um atendimento com uma cliente e aconteceu o seguinte. Quando ela chegou até mim, o problema dela era justamente a indecisão do trabalho dela. Ela trabalhava numa escola e ela tinha um negócio próprio dela. E a dúvida, e ela estava muito, muito sobrecarregada, ela estava muito indecisa se continuava no trabalho da escola ou se dedicava apenas ao negócio dela. Era uma dúvida muito preocupada com ela, ela não sabia o que fazer. Por quê? Porque o sonho dela, ela sempre gostou das vendas. E ela teve essa oportunidade na escola, né, de trabalhar nessa escola, e ela pensava assim, de como lidar com tudo isso, e ainda tinha os filhos, ainda tinha a casa, ainda tinha a família, então ela estava numa indecisão muito grande. E aí ela chegou até mim, Josi, eu tô muito mal por conta disso. E aí nós pegamos e começamos a conversar em relação a isso, e a de fato entender o que ela gostava de fazer. E aí ela falou assim, quando a gente, até uma técnica que eu aplico, que é a técnica do Ikigai, que é justamente isso, o que você gosta de fazer, o que você ama fazer, o que você pode ganhar dinheiro fazendo, o impacto que você pode causar na vida das pessoas. E aí a gente começou, né, a identificar nela o que ela gostava de fazer. E as vendas, de fato, o negócio dela era algo que ela, assim,
Gostava demais, demais mesmo. Era nítido, né? Já tem algum tempo que ela vende e a paixão dela é as vendas dela. E aí ela disse assim, pronto, eu vou desistir do trabalho na escola e vou me dedicar só ao meu trabalho. E ela estava muito feliz com isso. E assim foi. Só que aí, quando a gente foi num processo, né, ela viu que o negócio dela era algo que ela gostava muito de fazer, a paixão de fato, e começou a trabalhar com maior intensidade, começou a descobrir a sua identidade, começou a descobrir, né, como organizar as coisas, como dividir o seu tempo, como cuidar da sua família, como cuidar do seu trabalho. E acabou que ela voltou, teve a oportunidade novamente de voltar para a escola e voltou. Só que ela voltou e dessa vez ela não estava mais nem indecisa, nem cansada, nem sobrecarregada, nem triste, nem estressada, não estava mais. Por quê? E até hoje ela continua na escola, com os negócios dela e com a família dela. E o que foi que aconteceu então? Ela teve uma mudança de mentalidade. Ela teve uma mudança dentro dela, interior dela. Ela descobriu a coisa que ela mais ama fazer e ela disse, não, se isso é o que eu gosto de fazer, então eu vou dedicar a tarde para o meu negócio. Então, no período da tarde, eu cuido do meu negócio, eu faço as minhas vendas, eu faço a minha prospecção de clientes, eu faço a minha divulgação, eu faço o que eu tiver de fazer na parte da tarde. É a parte que eu dedico ao meu negócio. Na parte da manhã, eu trabalho na escola. Então, na manhã ela trabalha na escola, a parte da tarde. Como ela tem um negócio próprio dela no período da tarde, ela consegue ficar com os filhos dela e dedicar o tempo também para os filhos. Então, o que é que aconteceu aí? Aconteceu uma mudança interior dela descobrir a paixão dela e ela saber colocar o foco específico de cada área da sua vida sem prejudicar outras. E o que acontece muitas vezes que a gente acaba ficando estressada? É quando a gente foca em uma única coisa. É quando a gente vai apenas por um lado e abre mão das outras. E não é assim que tem que ser. Eu preciso dedicar, o meu horário agora vai ser para minha família, vai ser para minha família, o meu horário agora vai ser para o meu trabalho, vai ser para o meu trabalho, o meu horário agora vai ser para o meu descanso, para o meu descanso. Final de semana, eu tenho algo que é inegociável comigo. Eu trabalho de segunda a sábado. No domingo, eu não mexo com nada que tenha a ver com trabalho. Eu não mexo, eu nem entro aqui pra ver alguma coisa sobre trabalho, porque o domingo é o meu descanso. É onde eu reponho as minhas energias. Então, o que acontece às vezes, e principalmente para quem é um negócio próprio, é que às vezes quer passar por cima de tudo e trabalha de domingo a domingo, não tem um horário certo, não se preocupa com os outros detalhes da sua vida e acaba se sobrecarregando, vivendo no estresse o tempo todo. Então, o primeiro passo para você chegar de fato, você entender que você está tendo ali um negócio de sucesso, é você fazer o que você gosta. Eu trabalho... Aconteceu isso comigo também, de uma cliente minha, que a paixão dela é fazer a confeitaria, fazer bolos. E quando ela descobriu isso, era só um hobby. E quando ela descobriu que era o que ela mais gostava e que tinha esse hobby, poderia crescer, né, ser uma fonte de renda, ela começou a tratar de fato como um negócio. A venda dos bolos, né, a venda das coisas dela. Então, assim, gente, o que é que você precisa colocar na sua cabeça? O que você ama fazer? O que você é uma coisa assim que você vibra ao fazer, que mesmo se não te pagassem, você mesmo assim faria. Foi algo que aconteceu também na minha vida. À medida que eu fui passando pelo meu processo, pela minha transformação, as pessoas sempre falavam que gostavam de me ouvir, as pessoas sempre falavam, desde quando, né, eu estava na frente da igreja, muitas pessoas gostavam de me ouvir pregando, gostavam de me ouvir falando, muitas pessoas até numa conversa gostavam de me ouvir. Eu comecei a identificar. Então, quando eu comecei com o coaching, conhecer o coach foi minha paixão. E quando eu pude ver que era algo que eu poderia ajudar outras pessoas, mais ainda me atraiu. E aí eu fiz essa pergunta: o que é que eu amo fazer? Eu amo
Eu amo lidar com pessoas, ver a transformação na vida das pessoas. Eu amo isso. E eu peguei isso, sim, se eu amo fazer isso, como é que eu posso transformar isso na minha fonte de renda, né? Então eu precisei estudar, eu precisei passar pelo processo também, né? Então eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que estudar, eu vou ter que me dedicar, não basta eu querer ser, né? Eu tenho que me tornar. Então foi esse processo que foi acontecendo. Hoje, quando eu olho, mesmo se, digamos que, se não fosse pago, você continuaria fazendo? Sim. Porque é algo que eu gosto demais. Nos meus atendimentos, cada história, cada transformação. Gente, eu fui dormir antes de ontem. Eu fui dormir numa felicidade, vocês não têm noção. Eu tive um atendimento à noite. E aí nós fizemos uma análise com uma das minhas clientes dos meus atendimentos. E o que aconteceu com ela? Nós fizemos uma análise dos objetivos dela. Nós estávamos no meio do processo. Né? São 10 encontros, a gente estava no 5º. E o que aconteceu nesse encontro? Ela estabeleceu, no primeiro encontro a gente já estabelece. O que é que você deseja? O que é que precisa ser melhorado? O que é que está precisando ser ajustado na sua vida? E aí ela colocou algumas áreas, foram 5 áreas, né? Se eu não me engano foram 5, e ela deu a nota. Na verdade, todas as notas de todos os pilares da vida dela estavam muito baixo, muito baixo. Ela estava muito estressada com o trabalho, ela tem uma sobrecarga de trabalho, ela trabalha o dia todo, à noite ainda tinha que planejar a aula, enfim, ela estava muito sobrecarregada. E quando nós fizemos a primeira análise, todas as notas estavam muito baixas. Quando foi essa semana, nós já no 5º encontro, a gente foi fazer uma análise para saber se ela estava evoluindo, se de fato naqueles pilares que a nota estava muito baixa, estava tendo evolução. Gente, eu me surpreendi. Quando a gente chegou lá nos pilares dela, teve notas de 6, de 5, foi para 9, sabe? E ela muito feliz. Uma das metas dela era ser mais positiva. E quando a gente foi analisar, ela já estava lá com a nota 9, estava muito bem. O outro pilar dela que estava muito crítico era o pilar parentes, né? Ela, por conta do trabalho, ela não tinha tempo de ligar para um parente, para uma mãe, para uma irmã. E para ela é muito importante família. Ela acabou separando, não, todo dia eu vou separar um tempo para dar um bom dia, para saber como é que tá. E aquilo ali, as áreas que estavam mais críticas, ela estava tratando e ela começou a se sentir muito bem. Muito bem. Lógico que teve alguns pilares que ainda não atingiu a máxima, mas a gente pontuou. Se isso não for resolvido, então vamos ver o que é que precisa ser feito para isso melhorar. Porque a intenção é essa. É você viver de forma plena. É viver uma vida perfeita? Viável. Mas nós buscamos viver de forma plena, de forma extraordinária. E como é que eu vivo isso? É quando eu pego cada área da minha vida e eu vou vivendo no equilíbrio. Eu consigo... eu vou viver sem problemas. Você não vai viver sem problemas. É como você lidar com os seus problemas. É se você vai permanecer... Passa anos e sai anos e você permanecer da mesma forma e não mudar. Problemas tem, mas a gente não pode continuar no mesmo problema a vida toda. Vai vindo novos desafios. São desafios novos e você vai vencendo. Então, o primeiro passo para você fazer de fato, você vibrar com cada coisa, é você fazer o que você gosta. Você descobrir o que é que você gosta de fazer. E aí, de fato, você vai ter a motivação certa. Qual a área que você está hoje? A área que você está hoje é o que você vibra, é o que você ama fazer. Mesmo diante das dificuldades, o que você faz hoje é o que você ama. Então, você precisa fazer essa pergunta, se de fato é o que você ama. E aí a gente vem num outro ponto, que é a questão do aprendizado constante, do conhecimento. Pronto, eu já sei o que eu amo, isso que eu tô fazendo hoje, se é um produto, se é um serviço, o que eu faço hoje é o que eu amo. Já sei que é isso. E o que eu preciso fazer mais? Conhecimento. Eu sei que é isso que eu faço hoje. E é isso que eu gosto. Mas eu preciso agregar valor no que eu faço. E como é que eu vou fazer isso? O que é que eu preciso saber? Qual curso?
É um livro? É um curso? É uma ajuda de alguém? O que é que eu preciso a mais para melhorar no que eu faço? Então, você ter esse aprendizado. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, que esses anos todos, eu estudo muito. Tudo que eu sei hoje, tudo que eu faço hoje, é muito conhecimento, é muito livro, amo ler livro, é muito curso, é muito investimento que eu faço. Ontem eu passei a tarde toda estudando muito de coisas que eu preciso aprender para fazer com que o meu negócio cresça. Eu costumo às vezes até dizer para minhas clientes, eu digo assim para elas, nos meus atendimentos, vocês estão encurtando o tempo de vocês demais. O que eu demoro às vezes anos, eu consigo encurtar a vida de vocês em apenas 1 hora de encontro. Com uma estratégia que eu demorei muito. Às vezes eu pago, eu já tive vezes de pagar um curso de 4.000 para descobrir uma estratégia de venda, de aperfeiçoamento. E às vezes no atendimento chega ali e passa. Não, é assim. De tempo, às vezes é um gasto de tempo, né? Para se descobrir. Então, o que eu não tenho hoje é porque eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. E conhecimento, através do conhecimento é que você vai crescer. E até mesmo porque no mundo de hoje, gente, as coisas elas se renovam muito. Tá muito acelerado. As coisas hoje estão aceleradas demais. Esses dias, porque agora a gente tá com a inteligência artificial. E a questão de criar textos tá muito, uma legenda, um texto, qualquer coisa que você queira, a inteligência artificial te ajuda. E eu ainda não tinha, e eu comecei a estudar sobre a questão da inteligência artificial e até para usar em favor do meu negócio. E eu fiquei assim, gente, daqui a uns anos, muita profissão vai acabar com a tecnologia que a gente tá. E a gente precisa se modernizar. E a gente precisa estar antenado, e a gente precisa saber, né, se envolver nisso para agregar valor no negócio da gente. Porque hoje em dia, por exemplo, hoje em dia, você que tem um negócio, antigamente, para você estar assim no topo, os outdoor, né, é o que chamava a atenção. Mas no dia de hoje, um outdoor não chama mais a atenção, como por exemplo o digital, você aparecer o seu próprio marketing que você faz na internet. Hoje em dia, se o negócio não tiver na internet, é que ele tá para trás. Um negócio hoje, por exemplo, uma loja, qualquer coisa que aconteça, se não estiver, por exemplo, no Instagram, já tá passado. Você tem que ter presença digital. Então, as coisas elas vão evoluindo e você precisa evoluir também. E o que você não sabe, procure saber, aprenda. Desenvolva o seu conhecimento. Eu acredito muito, porque isso é uma das coisas que eu mais prezo em conhecimento. Invisto muito em curso, invisto o meu tempo aprendendo muito, porque eu sei com exatidão que esse é um dos pontos fundamentais. Então, o que você faz hoje? Eu trabalho com doces. Sim, e o que é que você precisa agregar para agregar valor no seu produto? O que é que você precisa aprender a mais? Não, eu trabalho vendendo meu próprio serviço, né? Eu vendo meu próprio trabalho. Você precisa fazer o quê? Então, é o aprendizado constante. E uma outra coisa também, gente, é a questão do autoconhecimento. Já vem com essa coisa de autoconhecimento? Sim. Por que o autoconhecimento? Olha só, você precisa saber quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Você precisa se conhecer. Aí você precisa, tem uma técnica que eu uso, que é a análise SWOT. O que é que isso significa? São 4 pontos que você avalia em você. Você vai lá e vai avaliar 4 pontos em você ou no seu negócio. Pode anotar aí, para depois você fazer isso, ou pode fazer comigo. Qual é o primeiro ponto que você vai avaliar? Quais são os seus pontos fortes? Se for uma análise pessoal de você, você vai olhar quais são as minhas habilidades. O que é que eu tenho que... A gente já falou sobre a questão de fazer o que você gosta, né? Digamos que você já descobriu o que é que você gosta e o que você faz já é o que você gosta. Mas quais são as suas habilidades? Quais são os seus pontos bons que você tem e que você identifica? Não, isso daqui em mim é o que me ajuda a ir mais longe. Isso aqui em mim são coisas muito positivas. Anota.
Escreve tudo o que for seus pontos fortes. Ah, eu sou uma pessoa que todo mundo diz que eu sou, que gosta de conversar comigo, eu sou uma pessoa carismática, eu sou uma pessoa alegre, divertida, eu sou uma pessoa comunicativa, enfim. No seu negócio, no meu negócio, quais são os pontos fortes? Os pontos fortes no meu negócio é que é algo que é bem procurado, é algo que satisfaz o desejo. As pessoas amam o que eu faço. Se de repente você vende comida, por exemplo. Todo mundo ama quando eu cozinho. Se é salgados que todo mundo ama o meu salgado. Se é roupa que você vende minhas roupas, todo mundo gosta da qualidade. Enfim, seja lá o que for. Quais são os seus pontos fortes, seja pessoal ou do seu negócio. Você precisa saber. Por quê? Porque isso são suas habilidades, são suas forças que vão atrair o seu público, que vão aumentar suas vendas através dos seus pontos fortes. Pronto, então eu já sei quais são meus pontos fortes. E agora? Agora eu vou para os meus pontos fracos. E o que é que eu não sou tão boa? E o que é que não tá legal? E o que é que, assim, pra mim é um ponto muito fraco? O que é que eu preciso melhorar? De repente a minha vergonha, de repente, o meu ponto fraco é a vergonha de aparecer. E aí? É um ponto fraco. É a minha de repente, não é nem a questão da concorrência, porque a gente tá falando de pessoal, né? Tá olhando pra você, quais são os seus pontos fracos. A minha timidez. Enfim, essas coisas que são coisas que precisam ser melhoradas em você. A minha falta de tempo, poxa, eu trabalho no outro lugar, mas não tenho tempo para me dedicar 100%. De repente, a minha falta de tempo de me dedicar mais, a minha falta de paciência, enfim, você vai ver os seus pontos fracos e você vai começar a anotar quais são os seus pontos fracos, seja pessoal ou quais são os pontos fracos do seu negócio. E depois que você lista os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, agora você vai listar suas oportunidades. Quais são as minhas oportunidades de melhorar o meu negócio? Que oportunidades eu tenho? Aí você vai começar a listar. Poxa, eu posso começar a fazer novas estratégias, eu posso lançar uma campanha nova, eu posso começar a fazer uma lista de clientes que eu já tenho e ir lá e tá conversando com eles, ou de repente fazer uma nova prospecção de clientes novos. Enfim, oportunidades, você vai listar tudo que é oportunidade. Não, futuramente eu quero abrir meu espaço próprio, é uma oportunidade. De repente eu quero, enfim, você vai listar, independente de qual o seu negócio, você vai olhar para o seu negócio, você vai listar as oportunidades, tudo que é oportunidade que vai fazer com que o seu negócio cresça. E por fim você vai listar as ameaças. O que são as ameaças? São coisas que podem, fatores externos que podem te prejudicar. Por exemplo, a concorrência. Por exemplo, digamos que você tem alguma pessoa que pode te prejudicar, né? Que é uma coisa externa. Você vai olhar agora para os pontos externos que são ameaças para você ou para o seu negócio. Quando você lista isso tudo, qual vai ser o seu ponto de atenção? Nos seus pontos fracos para você melhorar e nas suas oportunidades para você colocar em prática. Então, quando você vai lá e olha para os seus pontos fracos e você diz assim, isso eu preciso melhorar. Digamos que é a minha vergonha, eu preciso melhorar. Olha só o que aconteceu em um dos meus atendimentos. Eu tinha uma cliente que ela na loja dela, ela não gostava de aparecer. Ela não gostava de aparecer, ela não gostava nem falando, nem por vídeo, nem por foto. Ela não gostava. Por quê? Porque a autoestima dela estava muito baixa. Porque ela tinha uma visão de si própria muito, sabe? Enfim, ela não estava bem consigo mesma. E aí, quando a gente fez o atendimento, a gente foi descobrir o porquê dela não gostar de aparecer, dessa vergonha. Porque a gente ter vergonha de falar em público, ter vergonha de aparecer, todo mundo tem, é até normal. Mas quando isso em numa coisa muito alta, num nível muito alto, aí tem uma disfunção. E no caso dela, a disfunção dela era a seguinte, era uma crença de inferioridade.
Que a gente foi descobrir lá na infância dela, quando a gente foi fazer, né, no atendimento, a gente acabou descobrindo o quê? Que aquela vergonha era lá da infância, porque ela tinha uma irmã, e a irmã dela, todo mundo dizia que era mais bonita do que ela, e a irmã dela, onde andava todo mundo coisava, e ela não era tão bonita quanto a irmã. Então ela cresceu, ela se tornou adulta, inconscientemente na cabeça dela ainda tinha essa crença de inferioridade. Então pra ela, todas as lojas das outras pessoas eram mais bonitas do que a dela, os produtos das outras pessoas eram mais bonitos do que o dela, aparecer uma foto, uma divulgação dos outros era mais bonito do que o dela. Então, ela precisou o quê? Ressignificar isso. Ela entendeu de onde veio e ela começou a ressignificar. E ela começou a vencer, né, essa crença, a reprogramar essa crença. E ela começou a tirar as fotos dela. Daqui a pouco começou a vir os elogios. Veio a segunda parte, que era de aceitar os elogios. Né? Então, foi um trabalhar. Hoje, a questão de fotos é zero vergonha. Venceu, sabe? Tira suas fotos, faz tudo, enfim. Não tem mais vergonha de nada. Lógico que, de falar é o que eu tô falando pra vocês. Falar em público é um medo de todos. Todas as pessoas têm. Mas isso quando é na dose do equilíbrio, né? Porém, quando tem uma disfunção, você precisa saber de onde vem o porquê. O porquê, né? Que eu não consigo fazer isso. Então, você precisa ver quais são os seus pontos fracos e por quê eu não consigo fazer isso. O que é que eu tenho que fazer para mudar isso? Essa análise que você precisa fazer. E quando você chega nos pontos fracos, você vai tratar os pontos fracos. E quando você chega nas oportunidades, você vai colocar em prática essas oportunidades. E aí a gente entra na parte, né, para você ser essa empreendedora de sucesso, que tem a questão do marketing. E é o que eu acabei de falar para vocês a respeito da vergonha, do aparecer. O seu negócio, ele precisa ter presença digital. E quando a gente fala hoje de marketing, a gente não está falando só da questão do marketing antigo, que a gente aprendia, né? Antes de vir essa revolução toda do digital. Por quê? Depois da pandemia, isso acelerou ainda mais. Muito. O que era para acontecer daqui a ainda uns 5 anos, aconteceu de forma muito rápida na pandemia. Porque todo mundo correu pro digital e todo mundo começou a usar o digital e todo mundo começou a se adequar ao digital. Então, hoje virou algo natural. E quando você tem um negócio e que o seu negócio não tem presença digital, não tem como as pessoas te conhecerem, não tem como as pessoas saberem que você existe. Então, o seu negócio, ele precisa estar aqui. Você precisa... Gente, isso é algo assim, mas eu tenho vergonha. Você tem vergonha, você não tá ferindo nada, sabe? Você não tá fazendo nada de errado, você tá só mostrando o seu trabalho, o que você ama fazer, para alcançar mais pessoas. E muita gente às vezes usa, e até tem seu negócio, às vezes usa a rede social para tanta outra besteiragem e não usa para divulgar os seus serviços. Então, seja intencional e estratégica no que você faz. Utilize essa ferramenta que é hoje uma rede social, que é uma presença digital, para que isso agregue na sua vida. Se você tem vergonha de falar, se você tem vergonha, vai aparecendo só através de foto. Tenha constância, né? Começa a colocar uma foto do seu produto, né? Começa a mostrar aos poucos. Então, às vezes você aparece lá no seu Instagram, posta foto de tudo, posta foto do cachorro, posta foto da família e não posta foto do que você vende. E não posta o que você faz. Mas aí às vezes as pessoas, muitos, se preocupam com o engajamento, né? Com os likes, com os comentários, com as visualizações. Gente, isso é o de menos. Se 10 pessoas, você postou lá o que você vende, 10 pessoas olharam aquilo que você vende e continuaram com você, essas pessoas que você tem que ter perto, porque essas pessoas, elas admiram o que você faz. Pode ainda não ter comprado hoje, amanhã pode comprar. E se não comprar é porque admira o que você faz. Então, às vezes eu não entendo o porquê, sabe, dessas pessoas que vendem alguma coisa não divulgarem, não mostrarem. E é coisas que você vai aprendendo, você vai superando, você começa com uma etapa, vai indo para outra,
Você vai tendo presença digital, você vai tendo constância. Então, mostre o que você vende, mostre o que você faz. Isso atrai as pessoas, isso se conecta. Olha só, eu vou dizer uma coisa pra vocês. As pessoas, elas não compram só o que vocês vendem. Elas primeiro compram você, porque elas gostam de você. O produto, quando elas vão comprar, elas poderiam comprar de qualquer pessoa, mas por que elas preferem você? Porque elas compram primeiro você. Então, mostre você, mostre o que você faz, mostre o que você vende. Então, essa questão do marketing, ela é essencial. É essencial para que o seu negócio, de fato, cresça. Né? Para que, de fato, o seu negócio, ele tenha essa estrutura. Eu mesmo, eu gosto demais. Eu sou especialista em marketing digital e é o que eu disse pra vocês. É algo que muda muito, gente. Porque as coisas, elas vão assim, numa rapidez muito grande. Muito grande as coisas acontecem. E eu vivo em constante aprendizado, né? Já comprei vários cursos das pessoas assim, que vocês pensarem aqui da internet, que tem referência, eu já fiz ou faço algum curso. Por quê? Porque eu acredito que isso é muito, muito importante. Muito importante, principalmente a presença digital. Até mesmo porque eu, por exemplo, o meu negócio hoje aqui, ela é totalmente digital. Totalmente digital. Os meus atendimentos são todos online, minha divulgação é tudo aqui no online. Então, minha presença ela é toda digital. Então, acabou que tudo que eu ia aprendendo, eu ia colocando em prática. Tudo que eu ia aprendendo, eu ia colocando em prática. Se você for ver hoje o meu número de seguidores no meu Instagram, não é um número de seguidores alto. Mas se eu for falar pra vocês o tanto de cliente que eu já adquiri no meu Instagram com número baixo de seguidores, vocês não vão acreditar. Por quê? Não é o engajamento, não é o like, não é a curtida. É de fato o que você faz e as pessoas que você está atingindo. E as pessoas que estão com você. Não é o número, não é a quantidade. É quem está com você. É quem está ali, sabe, atento. Tem muitas pessoas tem algumas pessoas que acompanham tudo, nunca compraram. Mas a minha intenção não é só vender. A minha intenção aqui no digital não é só vender, é impactar, é transformar vidas. Por vezes, algumas vão ser transformadas, eu posso nem saber. Outras vêm para o atendimento, no atendimento eu vejo, porque eu acompanho, porque eu pego na mão, porque eu chamo de minha amiga. Vamos lá, eu quero te ajudar e você não vai... Gente, isso é uma missão minha. Quem passa por mim não sai da mesma maneira que chegou. Não sai, não sai, não sai. Quem passa por um atendimento comigo não sai igual chegou. Sai com alguma transformação, mas sai com alguma transformação. Às vezes não querem nem sair, mas transformação acontece. E muitas vezes as que não permanecem é porque não querem a mudança. Já aconteceu de algumas pessoas virem, primeiro atendimento, decidir que quer, depois desiste. Por que desistiu? Porque não estão dispostas a mudar. E mudar é decisão. E nessa questão de você ter o seu negócio, fazer seu negócio crescer, muitas a gente vem falar de negócios, acaba que a gente entende que os negócios, por trás de um negócio, tem uma mulher que precisa ser resgatada. Porque os negócios, gente, negócios, vendas, é energia. Se você não estiver bem, você não consegue. Então você precisa tratar de você, você precisa estar bem, você precisa, sabe, se envolver com as pessoas que estão à sua volta. O seu negócio cresce. Então o segredo para ter um negócio lucrativo, para seu negócio ser próspero, para ter sucesso, para você ser empreendedora de sucesso, assim como tudo que eu já falei para vocês até agora, é vocês fazerem o que vocês realmente amam e fazer com excelência, sabe? Com maestria, com prazer, sabe? Fazer o que você gosta, fazer com prazer e sem temer. Não se preocupa com o que os outros dizem, não. Uma das coisas, às vezes, que a gente não quer aparecer também é a preocupação do que o outro vai dizer. Não se preocupa com o que o outro vai dizer, não. Porque os que criticam, muitas das vezes é o que não construíram nada. Se preocupe com o seu crescimento, com o que você quer. Tenha uma visão clara. Tenha uma visão clara do que você quer. Tenha uma visão clara de onde você quer chegar. E aí você não vai medir esforços para fazer o que for possível todos os dias. Para fazer o seu negócio crescer e para você ser uma empreendedora de sucesso. Certo, meus amores? Então é isso.
Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Eu amei. São coisas que eu amo falar, gente, porque é o que eu vivo na prática. Então fiquem com Deus. Um beijo pra todos vocês, um forte abraço e até o nosso próximo Café com a Coach.